Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza um bloco que faz a linearização de um sinal. Seria semelhante ao bloco scale do WPS, um bloco que faz a escala, a equação da reta. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza esse bloco, que ele não vem adicionado como padrão, então nós vamos ter que adicionar ele na biblioteca para depois a gente utilizar esse bloco. Bom, já estou com o software do Codes aberto, eu vou clicar aqui em New Project, vou dar um nome aqui, vou chamar de aula 10. Vou chamar esse programa aqui de lintrafo mesmo, que é o nome do bloco que eu vou utilizar. Aqui eu escolho o CLP que eu vou utilizar, vou deixar o Ctrl+I mesmo, que eu vou utilizar em modo simulação. E a linguagem de programação eu vou deixar em Ladder mesmo. Bom, e depois eu também vou fazer a demonstração utilizando a linguagem ST. Então eu clico em OK. Já posso abrir o meu programa. Bom, então esse bloco lintrafo, assim como vários outros blocos, eles não estão adicionados como padrão aqui no Codes. O Codes acaba fazendo isso aí para ocupar menos espaço ali no CLP. Então conforme você vai precisando dos blocos, você vai chamando eles, você vai importando eles para dentro do seu programa, evitando assim gasto de memórias desnecessários. A desvantagem é que você já tem que conhecer o nome do bloco ali para poder chamar ele, Ou também entrar no help do Codes, parar um tempinho ali para ler todos os blocos disponíveis, que são centenas de blocos. Depois, conforme a necessidade, você vai importando eles aqui dentro do programa. Bom, então agora eu vou dar um duplo clique aqui em Library Manager. Seriam as minhas bibliotecas disponíveis aqui no Codes. Eu vou clicar nesse botão chamado Add Library. Aqui dentro eu tenho centenas aqui de blocos, Só que aí para facilitar, se você já souber o nome dele, no meu caso aqui ele é chamado lintrafo, lin_trafo. Se eu começar a digitar aqui, ó, lintrafo, ele já vai filtrar aqui para mim. Então assim, eu tenho vários blocos chamado lin, Mas o bloco que eu estou interessado é esse primeiro bloco aqui, ó, lin_trafo. Então ele está dentro dessa biblioteca chamada utils. Então eu seleciono ele, clico em OK, ele vai adicionar essa biblioteca aqui no meu programa. E essa biblioteca útil, além do meu lintrafo, eu tenho diversos outros blocos juntos aqui, Então eu tenho aqui o bloco de esterese, o bloco de alarme, o bloco de conversões. Tem aqui mais para baixo também o bloco PID para controle de processo. Tem umas funções matemáticas aqui também, derivada, integral. O nosso lintrafo ele está aqui no meio das funções matemáticas. Enfim, tem uma série de blocos dentro dessa biblioteca úteis. Bom, aí se você quiser saber com mais detalhes para que serve cada tipo de bloco, você pode clicar uma vez nele, no caso eu vou clicar aqui em cima do lintrafo, que ele traz a documentação desse bloco. A documentação está toda em inglês, mas se você tiver dificuldade, você pode usar o Google Tradutor ali para te ajudar. Então esse bloco lintrafo, ele faz a transformação aqui, de pegando a escala mínima e máxima e fazendo a escala linear dele, jogando para uma saída. Basicamente é uma equação da reta. Então é esse bloco que nós vamos utilizar. Agora que eu já adicionei a biblioteca útil, eu já consigo chamar esse lintrafo aqui dentro do meu programa. Então para eu chamar um bloco de função, por exemplo, esse lintrafo, aqui no Ladder eu tenho que utilizar essa opção chamada box with no, que seria a entrada e saída, Seria a habilitação da entrada e a saída. Então quando eu adiciono um bloco vazio, eu sempre começo preenchendo aqui o nome do bloco, Qual que é a função que eu quero chamar? Nesse caso aqui eu quero chamar a função lintrafo. Pode ver que quando eu começo a digitar, ele já completa aqui para mim. Então ele já está com o lintrafo disponível, porque eu já adicionei a biblioteca. Se eu não tivesse adicionado a biblioteca, ele não ia encontrar esse lintrafo aqui. Então eu já posso clicar uma vez aqui no lintrafo, e ele já adicionou o bloco e já trouxe as entradas e saídas aqui para mim. Aqui eu tenho que criar uma instância desse bloco, ele está me sugerindo eu criar como lintrafo 0. Eu posso manter assim, apertar Enter, ou eu posso também modificar caso eu queira. Então vou modificar aqui para a equação da reta 1, por exemplo. Vou criar essa variável. Então ele já criou aqui a equação da reta 1, é do tipo lintrafo. Bom, se eu quiser deixar esse bloco sempre habilitado, eu posso utilizar o true aqui, para ele sempre já começar habilitado. E para preencher esse bloco aqui, ele é muito parecido com aquele bloco scale do WPS. Então caso você já tenha assistido os outros vídeos lá do WPS, você já vai estar familiarizado a preencher esse bloco. Então assim, eu tenho uma entrada, Então vamos supor que eu estou lendo um sinal analógico, vou criar como uma variável como sinal analógico mesmo. Vou criar essa variável como tipo real mesmo. E vamos supor que o valor mínimo aqui que eu vou ler vai ser 0 e o valor máximo que eu vou ler nesse valor sinal analógico aqui vai ser 10 mesmo. Então eu vou preencher minha escala mínimo e máximo de acordo com o meu sinal. Então meu sinal mínimo é 0 e meu sinal máximo aqui é 10. Então aqui eu preencho a escala mínima e máxima desse sensor de temperatura. Então vamos supor que esse sensor de temperatura aqui ele varia de 0 a 200 graus. Então eu coloco a saída mínima 0, a saída máxima 200. Então quando meu sensor de temperatura lê 200 graus, ele vai mandar um sinal analógico aqui de 10 volts.
E é justamente o que esse bloco vai fazer, né? Ele vai transformar um sinal analógico 0 a 10 num valor aqui de temperatura. E o resultado dessa conta vai sair aqui no out. Então aqui eu vou colocar como sinal de temperatura. Ou só temperatura mesmo. Variável eu vou criar como tipo real mesmo. E aqui é caso eu tenha algum erro aqui no meu bloco. Então se por acaso, por exemplo, o meu sinal analógico fugir dessa faixa aqui de 0 a 10, ele vai me dar um erro aqui, não vai fazer a conversão. Mas por enquanto eu posso apagar e deixar ele em branco. Bom, e para fazer o teste eu já posso habilitar meu simulador, então eu venho aqui em Online Simulation. Já habilitei meu PLC virtual e agora eu faço o login e vou transmitir o programa para esse CLP virtual. Já carreguei o programa aqui no meu CLP, eu tenho que só colocar ele para Run, então ele já está rodando e agora eu posso fazer o teste. Então, como eu estou lendo o sinal analógico de 0 volts, ele está mandando aqui para mim que a temperatura é 0. Então, se por acaso eu receber um sinal aqui de 1 volt, apertar Ctrl F7 para forçar o valor, a temperatura agora subiu para 20 graus, né? Então, se eu colocar aqui ó, um sinal, por exemplo, de 1.48 volts, vamos ver, ó, ele subiu para 29.6 graus. Bom, e se eu testar também na escala máxima, 10 volts, ele tem que informar aqui para mim a minha saída de 200 graus. Beleza, tá funcionando. Bom, então esse bloco aqui faz a equação da reta aqui, né? Faz a linearização do nosso sinal. Então aqui eu utilizei ele no ladder, eu vou criar um novo programa agora para fazer essa mesma lógica aqui, só que na linguagem ST, na linguagem de texto estruturado. Então eu vou manter esse ladder aqui, eu só vou criar um novo programa. Então a vantagem do Codes é essa, né? Eu consigo misturar, né? Mesclar várias linguagens de programação numa única aplicação. Então eu venho aqui em Application, clico com o botão direito, escolho essa opção aqui, Add Object, e o item que eu vou adicionar vai ser essa POU aqui, ó. A POU seria esse Program Organization Unit, que nada mais é do que um programa, né? Então eu estou adicionando mais um programa aqui na minha aplicação. Posso dar um nome qualquer aqui, eu vou chamar, por exemplo, de Programa 1. Bom, e aqui embaixo eu consigo escolher a linguagem de programação desse programa que eu vou adicionar ali, né? Então eu posso escolher, por exemplo, em Ladder, ou nesse caso aqui, né, eu estou querendo mudar ela para texto estruturado. Então eu vou criar ela em ST, clico em adicionar. Pode ver que agora eu já tenho dois programas, né? Um programa em Ladder e um programa em ST. Para ele rodar o programa que eu acabei de criar, eu tenho que inserir esse programa 1 dentro aqui da minha task. Então uma das formas mais fáceis de fazer isso é você simplesmente clicar, segurar aqui no programa 1 e arrastar aqui para main task. Então pode ver que aqui a minha tarefa, né, minha main task, ela agora tem o programa e o programa 1. Porque somente os programas aqui dentro da task que vão ser executados. Então se ela não tiver aqui dentro da task, o programa não será executado. Bom, então agora eu já consigo fazer a programação aqui na linguagem ST. Então para aproveitar as variáveis, eu já posso copiar essas variáveis aqui no ladder. Vou copiar ela para cá. Conforme eu já falei para vocês em outro vídeo, né, a declaração de variáveis na linguagem ST é idêntica à linguagem ladder. Então do mesmo jeito aqui que eu declaro as minhas variáveis no ladder, eu consigo declarar exatamente igual aqui no ST. A diferença está justamente na programação, né? Então eu vou chamar o bloco equação da reta agora, né? Só que para chamar esse bloco, eu vou ter que apertar a tecla F2, clico aqui em Test Search e começo a digitar aqui equação da reta, ele já vai encontrar aqui para mim, ó, equação da reta 1. A vantagem de fazer isso, né, conforme eu já falei, é que ele já vem com esses dados todos preenchidos. Então eu vou ter aqui, ó, tudo que tiver 2 pontos iguais são variáveis de entrada do meu bloco, e tudo que tiver com essa setinha aqui, ó, são variáveis de saída do meu bloco. Então se você olhar no ladder, tudo que está na esquerda aqui são variáveis de entradas, e tudo que está à direita são variáveis de saídas. Então é exatamente as mesmas variáveis que eu tenho aqui no ST. Então a minha entrada vai ser meu sinal analógico, o valor mínimo dele vai ser 0, valor máximo 10, e a saída aqui eu posso colocar 0 a 200, que seria o sinal da minha temperatura. Então minha variável temperatura ela vai entrar aqui no out, e o erro eu não estou utilizando, eu vou deixar em branco mesmo, eu nem vou apagar ele daqui, eu vou acabar deixando ele aí só para mostrar que ele funciona dessa forma também. Bom, vou clicar aqui para fazer o login no meu programa, vou selecionar essa segunda opção, Login with Download, e já vou transferir o meu programa aqui para o meu CLP. Vou colocar em modo Run. Então agora eu tenho dois aplicativos rodando, né? Um programa rodando em ST e um programa rodando aqui em Ladder. São dois programas independentes, apesar deles terem o mesmo nome de variável, né? Então eu vou pegar um sinal analógico aqui no ST. Vou colocar, por exemplo, 2,5 volts. Aperto Ctrl F7. Então ele me devolveu aqui, ó, 2,5 volts, ele está falando que minha temperatura está em 50 graus. Se eu chegar aqui no Ladder e fazer a mesma coisa, sinal analógico 2,5,
ele também vai dar o mesmo resultado, né? Porque as escalas são as mesmas, 50 volts, 50 graus. E nesse caso aqui, caso eu queira monitorar os dois programas juntos, eu consigo segurar o programa 1 aqui na aba aqui de cima, arrastar ele aqui, ó, e colocar ele aqui do lado. Então dessa forma eu consigo olhar os dois programas, né? Um programa Ladder aqui do lado esquerdo e o programa ST aqui do lado direito. Apesar dos dois terem os mesmos nomes de variáveis, essas variáveis são locais, então elas são independentes, né? Esse programa ela tem essas variáveis, eu posso colocar um sinal diferente aqui, ó, por exemplo, valor 5. Então o sinal analógico no Ladder vale 5. O sinal analógico no ST continua valendo 2,5, são variáveis independentes. A mesma coisa para a variável temperatura, né? Como ela é uma variável local, cada programa aqui tem sua própria variável. Então pode ver que os dois programas estão rodando e de formas idênticas. Bom, então esse é o funcionamento do bloco LinTrafo, que é semelhante ao bloco Scale do WPS. E é um bloco que nós vamos acabar utilizando bastante para fazer todo tipo de conversão necessária ali nos programas. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixem de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.